O livro de Hebreus, em seu capítulo 9, versículo 27, estabelece que está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso enfrentem o julgamento. Esta passagem, muitas vezes interpretada como uma regra geral, é a base para a crença de que a morte é uma experiência única e inevitável para todos os seres humanos. No entanto, hoje, descobriremos a incrível narrativa bíblica de 3 pessoas que desafiaram não apenas a morte, mas também nossas próprias noções sobre a realidade. Essas 3 pessoas experimentaram a morte não uma, mas 2 vezes. Preparem-se para testemunhar o poder da fé, os milagres que desafiam a lógica e a superação de limites que vão além do que podemos conceber. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para o YouTube te recomendar mais conteúdos como este. E vamos por vídeo. A primeira história bíblica que conheceremos é sobre a vida e morte de Lázaro. Lázaro não é apenas um receptor passivo do destino comum a todos, mas uma figura central em uma história que ultrapassa as limitações percebidas da existência humana. Sua amizade e conexão íntima com Jesus desempenha um papel crucial na compreensão de como a fé pode desafiar as leis naturais. A história de Lázaro é uma narrativa que se desenrola em João 11, revelando a proximidade de Lázaro com Jesus e suas irmãs, Maria e Marta. Quando Lázaro adoece gravemente à beira da morte, Maria e Marta, cientes do poder de cura de Jesus, enviam uma mensagem urgente a ele. A resposta de Jesus, entretanto, é surpreendente e, à primeira vista, contraditória. Em João 11, versículo 4, ele afirma que esta doença não terminará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O significado por trás dessa afirmação vai além de uma simples cura física. Jesus estava prestes a revelar um aspecto mais profundo de sua missão e do propósito das situações difíceis na vida dos indivíduos. Ele desejava ilustrar que desafios aparentemente insuperáveis não eram castigos, mas oportunidades para glorificar a Deus. A doença de Lázaro, portanto, não era uma sentença de morte, mas um cenário preparado para revelar a glória do divino. Ao receber a notícia da doença de Lázaro, Jesus toma uma decisão aparentemente desconcertante. Ele permanece onde está por mais 2 dias. Essa demora, inicialmente desconcertante, é uma lição valiosa sobre a natureza do tempo divino em comparação com as expectativas humanas. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas às nossas súplicas, mas Deus opera em seu próprio ritmo, guiado por um plano que ultrapassa nossa compreensão. Ao fim dos 2 dias de espera, Jesus decide finalmente partir em direção a Betânia, onde Lázaro e suas irmãs residiam. Seus discípulos, confusos com a decisão de retornar a um local onde enfrentaram hostilidade anteriormente, questionam a lógica de tal escolha. Jesus, no entanto, revela uma visão mais profunda de seu propósito ao declarar que Lázaro adormeceu e que ele estava indo para despertá-lo. Essa metáfora de adormecer empregada por Jesus indica sua compreensão transcendental da morte. Ao chegar a Betânia, ele encontra um cenário de luto, com Marta e Maria consoladas por amigos. Marta, ao encontrar-se com Jesus, expressa sua fé e, ao mesmo tempo, sua frustração. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, lamenta ela. No entanto, ela acrescenta uma nota de confiança ao dizer: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que você pedir. As palavras de Marta revelam a complexidade da fé humana diante do sofrimento e da esperança. A dor da perda confronta a convicção de que, mesmo em meio à morte, Deus ainda é capaz de intervir de maneiras além da compreensão humana. Jesus, ao ouvir as palavras de Marta, responde com uma declaração que ressoa com poder e promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Essa afirmação profunda de Jesus não apenas revela sua divindade, mas também aponta para o seu papel como fonte de vida eterna. Ele não oferece apenas consolo para o futuro, mas apresenta a garantia de uma existência além da morte física. Marta, mesmo que não compreenda completamente o que está por vir, reconhece em Jesus o Messias, o Filho de Deus. A narrativa se desenrola ainda mais quando Maria, em sua angústia, repete as mesmas palavras de Marta ao encontrar Jesus. Sua reação vai além da simples observação. Ele é movido às lágrimas, revelando a verdadeira extensão de sua conexão emocional com seus amigos. Este é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Mas sua brevidade não diminui sua importância. Jesus chorou não apenas pelas circunstâncias de Lázaro, mas pela dor de Maria, Marta e todos ao seu redor. Ao chorar, Jesus não esconde sua humanidade. Pelo contrário, ele a exibe com uma clareza visceral. Essas lágrimas não são apenas símbolos de tristeza. São um testemunho tangível de que o próprio Deus encarnado compartilha das emoções humanas mais profundas. Ele não está distante ou indiferente ao sofrimento de seus filhos, mas se envolve de maneira tangível e compassiva. Ao contemplar o significado dessas lágrimas, percebemos que Jesus não chorou pela incapacidade de resgatar Lázaro. Afinal, ele estava prestes a realizar um milagre que desafiaria as leis da natureza. Em vez disso, ele chorou diante da realidade da dor e do luto que afligiam aqueles que amava. Essas lágrimas testemunham a verdadeira compaixão de Cristo, um aspecto de sua humanidade que muitas vezes é eclipsado por seu poder divino. A resposta das pessoas ao redor é significativa. Alguns se perguntam por que aquele que havia dado visão a um cego não poderia ter impedido a morte de Lázaro. Essa pergunta ressoa com muitos de nós, questionando por que Deus permite o sofrimento, mesmo quando tem o poder de evitá-lo. As lágrimas de Jesus são uma resposta a essa dúvida, um testemunho de que ele não é insensível às dores do mundo. Já diante da sepultura, Jesus pede que a pedra que selava a entrada do túmulo seja removida. Marta, preocupada com o odor da decomposição, após 4 dias de falecimento, tenta intervir. No entanto, Jesus a desafia gentilmente, reiterando a importância da fé além das circunstâncias visíveis. Ele a repreende suavemente, dizendo: "Não te disse que se creres, verás a glória de Deus?" João 11, versículo 40. A remoção da pedra é um momento de grande expectativa e tensão. Jesus, erguendo os olhos aos céus, expressa gratidão ao Pai, enfatizando a constante conexão entre eles. Sua oração não é um pedido hesitante, mas uma declaração de confiança na vontade do Pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, versículos 41 e 42. Este momento, aparentemente simples, serve como uma preparação para o milagre que está prestes a ocorrer, demonstrando que a conexão divina é fundamental para os eventos que se desenrolarão. Diante do túmulo, com a multidão atenta e as irmãs de Lázaro em suspense, Jesus clama em voz alta: "Lázaro, vem para fora." Ao ordenar que Lázaro saia do túmulo, Jesus revela seu poder sobre a vida e a morte. O homem que estava morto há 4 dias emerge do túmulo, ainda envolto em faixas de linho. A ordem de Jesus para desamarrar Lázaro e deixá-lo ir é uma declaração simbólica de liberdade da morte e ressurreição para uma nova vida. Este milagre, além de ser uma demonstração impressionante do poder de Jesus, é uma previsão do que está por vir. Ele não apenas ressuscita Lázaro dos mortos, mas aponta para a futura ressurreição prometida para todos que creem nele. Este episódio desafia não apenas as leis naturais da vida e da morte, mas redefine a compreensão da fé diante das adversidades.
A história de Lázaro é uma tapeçaria rica e complexa, envolvendo não apenas a ressurreição física, mas também ensinamentos profundos sobre a espera, a fé, além das circunstâncias e o propósito divino, mesmo em meio à dor. A segunda história bíblica que conheceremos acontece no cenário de Israel, em um momento em que a população vivia imersa em idolatria e afastamento dos preceitos divinos. Sendo assim, Deus escolhe Elias como seu profeta para confrontar a nação rebelde. Naquela época, o rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, promovia uma mistura de adoração ao Deus verdadeiro com práticas pagãs, lançando o povo em um período sombrio de desobediência e decadência espiritual. Em resposta a essa rebelião, Elias confronta o rei Acabe e profetiza uma seca como castigo, um período em que até mesmo encontrar água torna-se uma provação. A palavra de Deus, por meio de Elias, se manifesta de maneira impactante quando ele profetiza que não haverá chuva nem orvalho por muitos anos, uma consequência direta da apostasia que havia se enraizado em Israel. Essa seca, além de um fenômeno climático, é um sinal visível do descontentamento divino diante da infidelidade de seu povo. Elias, nesse contexto, se torna um mensageiro de juízo e uma voz de advertência em meio às trevas espirituais. Diante da seca devastadora, Deus orienta Elias a buscar refúgio em Sarepta, uma cidade gentílica além das fronteiras de Israel. É lá que ocorre o encontro providencial entre Elias e a viúva de Sarepta, uma mulher que se tornaria um exemplo notável de fé em tempos difíceis. Ao se aproximar da cidade, Elias encontra a viúva coletando gravetos, um sinal claro de sua extrema pobreza. Em um ato aparentemente casual, Elias a aborda, solicitando água para beber e um pedaço de pão. A resposta da viúva é reveladora e reflete a aguda situação em que se encontrava. Em resposta à solicitação de Elias por um pedaço de pão, a viúva compartilha sua angústia. Juro pelo Senhor teu Deus que não tenho pão, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho. Depois comeremos e morreremos. Reis, capítulo 17, versículo 12. Elias, movido pelo Espírito de Deus, em vez de se afastar diante da aparente escassez, desafia a viúva a dar-lhe um pedaço de pão e, ao mesmo tempo, a preparar um bolo para si mesma e seu filho. Diante da confrontação da viúva, Elias responde com palavras de consolo e instrução. Não temas, vai, faz como disseste, mas faze-me primeiro um pequeno bolo dela e traze-mo, e depois farás para ti e para teu filho. Reis, capítulo 17, versículo 13. A ousadia dessa solicitação é evidente, pois a oferta de alimento para um estranho em tempos de fome seria, no mínimo, um gesto desafiador. Contudo, a viúva, tomando coragem em meio à sua vulnerabilidade, escolhe obedecer à palavra de Elias, confiando na providência divina. A resposta de Elias à viúva é uma declaração profética de encorajamento e promessa. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Reis, capítulo 17, versículo 14. Essa promessa desafia a lógica humana, mas é um lembrete claro de que Deus opera além das limitações naturais quando a fé está no comando. A viúva, em um ato de coragem e confiança, obedece à palavra de Elias. Dia após dia, a farinha e o azeite continuam a sustentar não apenas ela e seu filho, mas também o profeta, num testemunho tangível da fidelidade de Deus àqueles que confiam nele, mesmo em meio à escassez. Essa prova de fé na vida da viúva de Sarepta reflete como uma lição eterna sobre como a obediência à voz de Deus pode transformar a escassez em abundância.
Este episódio não é apenas um milagre de suprimento, mas também uma narrativa de fé, generosidade e superação em tempos difíceis. Elias, o profeta escolhido por Deus, e a viúva de Sarepta, uma mulher corajosa e obediente, tornam-se agentes de redenção em meio a um período sombrio de idolatria e escassez, demonstrando que a fé em Deus vai além das circunstâncias adversas e é capaz de operar milagres que desafiam a compreensão humana. Em meio à provisão miraculosa de Deus, na casa da viúva de Sarepta, um novo desafio se apresenta quando o filho da mulher adoece gravemente. A alegria proporcionada pela constante provisão é abruptamente interrompida pela doença que assola o lar. A dor da viúva, que já experimentara a perda do esposo e enfrentava a vida como chefe de família, agora se aprofunda diante da perspectiva de perder seu único filho. A confrontação da viúva com Elias revela a agonia de seu coração. Ela, em desespero, questiona se a presença de Elias em sua casa trouxe consigo juízo divino sobre seus pecados passados. A viúva confronta Elias quando seu filho adoece gravemente. O que eu fiz para você, homem de Deus? Você veio até mim para fazer Deus lembrar dos meus pecados e matar meu filho? Reis, capítulo 17, versículo 18. Esse momento de angústia e incerteza lança luz sobre a complexidade da fé diante das adversidades. A viúva, em sua aflição, busca entender o propósito da tragédia e se sua própria história está sendo marcada por uma sentença divina. Diante do desespero da viúva, Elias, tocado por uma compaixão profunda, não hesita em agir como intercessor diante de Deus. Ele toma o filho da viúva nos braços e o leva para o quarto onde estava hospedado. Esse gesto é um testemunho visível da urgência e da seriedade da situação. Elias, o homem de Deus, agora enfrenta o desafio de interceder por uma vida à beira da morte. Elias, ao se deitar sobre o menino, inicia um ato de intercessão fervorosa. Sua oração é intensa e impregnada de fé, um clamor que vai além de meras as palavras. Ele, movido pelo poder do Espírito Santo, busca a intervenção divina, reconhecendo que somente Deus detém o controle sobre a vida e a morte. As palavras de Elias tornam-se uma ponte entre o terreno e o celestial, um pedido apaixonado para que a vida seja restaurada àquele que jaz inerte. Ao interceder pela vida do filho da viúva, Elias expressa seu pedido fervoroso a Deus. Ó Senhor meu Deus, faze também que a vida deste menino torne a entrar nele. Reis, capítulo 17, 21. Nesse momento crucial, a compaixão de Elias se destaca. Ele compreende a profundidade da dor da viúva e compartilha de sua aflição. As lágrimas podem não ser visíveis, mas a carga emocional que acompanha a súplica de Elias revela a humanidade do profeta. O Deus que profetizou a seca e operou milagres de provisão através de Elias, agora é invocado para operar um milagre ainda maior: a ressurreição daquele que estava prestes a partir. O ápice desse drama espiritual acontece quando a vida retorna ao corpo inerte do menino. A respiração volta, os olhos se abrem e Elias, com gratidão, desce do quarto, entregando o filho vivo à mãe. Esse milagre não é apenas uma demonstração do poder de Deus sobre a morte, mas também um teste de fé para a viúva, Elias e todos os presentes. A restauração da vida é um sinal tangível de que Deus opera não apenas nas bênçãos diárias, mas também nos momentos de profunda aflição. Esta história extraordinária de Elias e a viúva de Sarepta é uma narrativa de fé testada, intercessão fervorosa, compaixão divina e um milagre que desafia as leis da natureza. Por fim, conheceremos a história bíblica de Dorcas. A narrativa de Dorcas, ou Tabita, é um reflexo vibrante da generosidade e do impacto transformador que uma vida dedicada ao serviço pode ter na comunidade cristã primitiva.
Sua história se desenrola nas páginas dos Atos dos Apóstolos, oferecendo um vislumbre poderoso da essência da fé cristã em ação. Dorcas era uma mulher em Jope conhecida por sua dedicação ao serviço aos necessitados. Ela não apenas dava roupas e auxílio financeiro, mas seu coração pulsava com uma generosidade que ia além das expectativas normais. Sua vida tornou-se um testemunho vivo do mandamento de amar o próximo como a si mesmo, uma expressão verdadeira do amor cristão que permeava a comunidade primitiva. No entanto, como em todas as histórias marcadas pelo heroísmo e devoção, um momento de tristeza e luto se apresenta. Dorcas adoece e morre, mergulhando a comunidade de Jope em profunda aflição. Os discípulos e as viúvas que foram beneficiados por sua generosidade agora choram a perda de alguém cujo impacto era mais do que material. Dorcas era um pilar de apoio emocional e espiritual, uma presença que inspirava toda a comunidade. Diante da tristeza, a notícia de que o apóstolo Pedro estava em uma cidade próxima se espalha. Os discípulos, impulsionados pela fé e pela esperança na ressurreição, enviam mensageiros para trazer o apóstolo até eles. A esperança de que algo extraordinário pudesse acontecer permeava o luto. Os discípulos acreditavam no poder de Deus para realizar milagres, especialmente através daqueles que eram instrumentos em suas mãos. Quando Pedro chega a Jope, é conduzido ao quarto onde o corpo de Dorcas está preparado para o sepultamento. O cenário é marcado pelo luto e pela tristeza daqueles que perderam uma amiga querida. A descrição meticulosa da situação ressalta a realidade da morte e a profunda necessidade de uma intervenção divina. Diante do luto e da desolação, Pedro, inspirado pela fé e pelo poder do Espírito Santo, toma uma decisão extraordinária. Ele manda que todos saiam do quarto e, ajoelhado, ora ao Senhor. Em seguida, ele se volta para o corpo já morto de Dorcas e profere palavras com autoridade divina. Tábita, levanta-te. Atos, capítulo 9, versículo 40. O resultado é milagroso e revelador. Dorcas, que antes jazia morta, agora se levanta, restaurada à vida. Após a ressurreição, Pedro apresenta Dorcas viva à comunidade. Ele fala: aqui está ela, viva e pronta para continuar sua obra. Atos capítulo 9, versículo 41. A alegria e a surpresa enchem o ambiente e a notícia se espalha rapidamente por toda Jope. O milagre não apenas ressuscita um corpo, mas também ressuscita a esperança na comunidade. A ressurreição de Dorcas não foi apenas uma exibição de poder sobrenatural, mas carregava significados mais profundos. Ele destaca a realidade da vida eterna, que é acessível através da fé em Jesus Cristo. A generosidade e a dedicação de Dorcas não são esquecidas na narrativa. Ao contrário, sua vida é restaurada para continuar impactando a comunidade. Essa história, permeada por milagres, ressalta a interconexão entre fé, generosidade e ação na comunidade cristã. Dorcas não é lembrada apenas pelo milagre de sua ressurreição, mas por sua vida dedicada ao serviço e ao amor ao próximo. Sua história continua a inspirar gerações, destacando que a verdadeira generosidade ultrapassa o efêmero e deixa um legado duradouro. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter acrescentado bons ensinamentos que possam iluminar a vida de vocês. Lembrem de se inscrever no canal, clicar no like e deixar nos comentários de onde vocês estão assistindo. Quero conhecê-los melhor. Abraços e fiquem com Deus.